ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi. E hoje eu vou contar para vocês a história da primeira greve geral no Brasil, que ficou conhecida como Greve de 1917, quando São Paulo parou com imigrantes contra imigrantes, anarquistas e socialistas contra capitalistas e muito mais. E acabou puxando o resto do país. Sim, hoje é o dia de nós vamos parar tudo! Mas antes, a palavra dos nossos patrocinadores. Bem capitalista, hein? Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você precisa de um site, um aplicativo ou talvez um e-commerce, fale com o SiteGuy. Eles vão te ajudar com uma qualidade e rapidez por um preço bem acessível. E se falar que veio daqui, tem desconto. Então aproveita o final do ano e tira aquela ideia do papel pessoa. É capitalista, mas eles são proletários dos códigos. Proletária dos códigos. E me conte, Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Correcto Verdejo 2020, das bodegas Alcade. Um vinho branco vegano que tem um aroma de frutas cítricas e final elegante. Ou seja, um bom vinho que está por apenas R$ 39,90 lá no Drinco. Bora aproveitar que toda vez que você compra com o link do Drinco, a gente ganha uns caraminguás que ajudam a gente a tocar o podcast. Sustentam? Não, mas pelo menos pagam o servidor, né? É. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, para começar a história dessa greve, é importante contextualizar rapidamente o Brasil e o mundo no momento. Começa o século XX, o Brasil tinha passado recentemente por duas mudanças enormes, o fim da escravidão e a proclamação da República. Também tinha aberto suas portas para os imigrantes. Ou seja, de alguma maneira se modernizava. Virou república, mas esqueceu de guilhotinar, né? Muitos imigrantes italianos se estabeleceram em São Paulo depois de fugir das fazendas cafeeiras do interior que tinham tentado trocar a mão de obra escrava por uma europeia com bem pouca diferença no tratamento. Alguns com mais experiência e que tinham chegado antes à capital começaram a crescer, se tornando industriais, como é o caso dos Matarazzo ou dos Crespi. Esses industriais foram contratando seus conterrâneos. Então, nesse momento em São Paulo, o universo de produção industrial estava basicamente focado nessas famílias italianas e espanholas, contratando seus imigrantes, seus conterrâneos. E a economia em seção crescendo e sendo pressionada por outros fatores históricos. E aí nunca ninguém reclamou, desses malditos imigrantes, né? Nesse caso, não. Que eram brancos e limpinhos, né? Mas calma que eu já vou... Vai ter drama. O problema é se o imigrante é rico ou não. Essa que é a questão. E temos mais dois elementos que formam esse caldo. O primeiro é a expulsão dos anarquistas italianos. Sim, muitos anarquistas foram expulsos da Itália depois de 1891. E a maioria foi para a Argentina, mas muitos também vieram para o Brasil. E como último elemento desses caldo estranho de cultura foi o decreto Prinetti, de 1902, na Itália. Ele acabava com a imigração subsidiada de italianos para o Brasil. Ou seja, o governo italiano não ia permitir mais que brasileiros pagassem a passagem para italianos irem para trabalhar em suas fazendas. Isso aconteceu por conta dessa quase escravidão que estava rolando nas fazendas cafeiras paulistas. Os caras pagavam a passagem e o imigrante ficava devendo meio para sempre, sabe? Bem elite brasileira. Sim, isso ainda continua acontecendo, né? Então, cortaram isso. Então, agora, quem quisesse imigrar para o Brasil, da Itália, podia, mas deveria pagar a sua própria passagem. Com isso, os italianos deixaram de ir para as fazendas, porque eles não estavam mais sendo subsidiados, e foram para as cidades, em especial para São Paulo. Em 1917, com essas ondas de imigração e industrialização rápida da cidade, quase 50% da capital paulista era de estrangeiros. Eu achei esse dado impressionante, assim. É bem alto, né? E desses, a maioria absoluta era de italiano. Eu achei absurdo, 50%. Pensa, é muita gente, né? Eu não sei quanto que era a população de São Paulo em 17. 500 mil pessoas. Ah, ok. E isso explica o sotaque, da Moca agora, o sotaque que os paulistas têm. Depois, os italianos tinham um bom grupo de espanhóis, mas nem perto, e então outras nacionalidades variadas, alemães e letões. Japoneses também, né? Já tinha aí. Tinha, mas eles estavam no interior, Eles não estavam tanto na capital.
Mas como tudo começou na greve geral? Bem, tudo começou na fábrica Crespi. O nome exato da fábrica é Cotonifício do Rodolfo Crespi. Eu achei muito engraçado Cotonifício. Essa fábrica quase merece um episódio próprio, pois ela foi o início da primeira greve geral do Brasil, foi bombardeada durante a Revolta Paulista de 24 e também foi onde se originou o time da Juventus, que se chamava Cotonifício Rodolfo Crespi FC, antes de mudar de nome. Você já foi ao estádio da Juve, Danilo? Não é a Juve, é do Juve. Ou Juventus, no caso do Brasil. A Juventus, gente. Mas é bem o nome do time italiano com a camisa da cor do Torino. Sim, porque eram dois irmãos. E o Rodolfo Crespi chamava Cotonifício. Eu acho que era difícil falar Cotonifício antes, então as pessoas... Um grito de torcida fica meio difícil. A torcida também vai, Rodolfinho, não dá, né? Bem, os piquetes da greve começaram na fábrica Crespi, especificamente na seção feminina, que tinha cerca de 400 operárias. Vale dizer aqui que mulheres e crianças eram grande parte da força de trabalho operária e se espalharam pela cidade. O que os grevistas queriam? O que você acha que eles queriam, Danilo? Dinheiro. Sim, eles queriam aumentos de salários entre 15% e 20%, a abolição da extensão do trabalho noturno para os que já trabalhavam durante o dia. Basicamente assim, eles trabalhavam 13 horas por dia, mas eles estavam precisando aumentar a produção e então estavam querendo obrigar as pessoas a trabalharem até a meia-noite. Uma coisa bem básica, assim. Tipo startup, né? Tipo startup. Mas não só. Tinha uma outra questão que precisava ser levada em conta. Com essa greve, ela estava no meio da Primeira Guerra Mundial. Então o Brasil, como sempre, resolveu ganhar mais dinheiro exportando alimentos, que fez com que o preço das coisas disparasse internamente. Tipo o que está acontecendo agora durante a pandemia, né? É bom que a China parou de comprar, né? Vamos ver se melhora agora. Com os alimentos quase 200% mais caros, os operários começaram a penar para conseguir colocar comida na mesa. E também por conta da guerra, em especial porque os Estados Unidos tinham entrado nela, além da Europa, os importados não estavam chegando ao Brasil, nem os maquinários. Então, esses operários estavam sendo obrigados a trabalhar nessas 13 horas por dia em máquinas sucateadas para produzir o que a importação não estava mais trazendo. E os horários estendidos deixavam as coisas mais perigosas para as mulheres e para as crianças. Foi por isso que elas que começaram a greve, que precisavam agora deixar o local de madrugada, né? E muitas vezes eram atacadas, porque não é que São Paulo fosse uma cidade super segura. Nunca foi, né? Nenhuma cidade para uma mulher andar de madrugada sozinha. Não. Outra coisa que estava pegando é que os industriais italianos decidiram que iam participar dos esforços de guerra da Itália. Então, do nada, eles criaram um tipo de taxa que apreendia uma parte do salário da galera para doar como esforço de guerra para a Itália. Basicamente, o povo estava passando fome e tendo que fazer doação obrigatória de salário para a Itália em guerra. Dá para entender porque eles ficaram putos, né? Sim, mas pelo menos dessa vez a Itália estava do lado certo, né? Mas você já pensou isso? Tipo, não, sem chance. Olha, agora a gente criou essa taxa patriótica aqui. E se pensar bem, muito provavelmente essa grana não chegou na Itália. Duvido. Dizem que chegou, não sei. Não posso afirmar nem negar. Deve estar ficou na conta do Crespi lá, né? Não posso negar nem afirmar, ou dos Matarazzo. O que começou na fábrica Crespi foi sendo levado pelos militantes anarquistas, socialistas e do sindicalismo revolucionário para outras fábricas da cidade. E uma depois da outra começou a fechar. Lembrando também que a maior parte das fábricas ficavam na Zona Leste, né? Brás, Moca, e a galera também morava por ali. Brás, Bexiga e Barra Funda. Bom livro. Então, 2 dias depois que começou a greve, no dia 11 de julho, na fábrica Maria Ângela da família Matarazzo, foi chamada Força Pública, que era a polícia da época. E a Força Pública acabou atirando contra os grevistas. Para ser mais exata, ou Panfilho Marmo ou Cabo Norberto Augusto, que nunca houve essa confirmação, disparou voluntariamente em direção ao grupo de grevistas. O tiro acertou José Jiménez Martínez, um espanhol anarquista ligado ao grupo Jovens Incansáveis. Eu adorei o nome desse grupo, Jovens Incansáveis. E aí o bicho pegou. Eles tinham matado um arrimo de família, um sapateiro que estava protestando por condições melhores de trabalho. Esse tipo de abordagem policial continua acontecendo, né? Exatamente igual. É muito absurdo, porque a gente está no começo do século XX, na primeira greve, e está tudo muito igual ao que sempre foi, assim. No dia seguinte, centenas de trabalhadores estavam na porta da casa de Martínez para pegar o corpo para começar o cortejo fúnebre que iria até o cemitério do Araçá. Dizem os relatos que cada vez chegava mais gente, apavorando a força policial. E mais de 10 mil pessoas participaram desse enterro. São Paulo tinha cerca de 500 mil pessoas na época, ou seja, foi tipo
proporcionalmente uma pequena multidão. Sim. No cemitério, os discursos foram feitos, primeiro em português, depois em espanhol, então em italiano e depois em português de novo, e todos conclamando os operários para pararem de vez. Todas as fábricas depois disso pararam. Os industriais, então, como bons industriais, começaram a conversar com os grevistas, né, Danilo? Sem chance. Nunca conversa. Nada. Eles chamaram a polícia contra os trabalhadores. No dia 13 de julho, as agressões da força pública, atirando contra grupos de trabalhadores, ocorreram em várias partes da cidade. Eduarda Bindo, filho do operário Primo Bindo, foi morta com um tiro de carabina, um dos tantos disparados contra um conjunto de trabalhadores na rua Vitorino Carmilo, no centro. O pedreiro de 28 anos, Nicolas Salerno, por ser muito conhecido como muito ativo no movimento operário, foi praticamente executado enquanto passava pela Rua Augusta, e ele cruzou com o pelotão da Força Pública. Embates ocorreram também na Avenida Paulista. Foi a partir desse momento que os trabalhadores explodiram em fúria e a cidade ficou quase ingovernável, tomada por uma revolta urbana. Isso aí, burn. Tá precisando fazer de novo, né? Pois essa greve que começou ali, por 11 de junho, durou quase um mês e se espalhou por todo o país. O ápice, claro, foram esses primeiros 10 dias em São Paulo. Depois ela foi pipocando aqui e ali. Por outro lado, ela não foi nada pacífica, de forma nenhuma. Os empresários não queriam negociar e tinha a polícia do seu lado, e a pancadaria absurda estava ocorrendo. Não só. Nessa época também tinham começado as expulsões do país. Um grupo de anarquistas que tinha chegado ao país em 1893, depois de serem expulsos da Itália por conta das manifestações de 1º de maio em Roma, foi o primeiro grupo que eles tentaram deportar. Criou-se uma série de reportagens no jornal sobre isso e, a partir dela, todos os operários italianos começaram a ser vistos como participantes e chefes de vou abrir aspas, uma terrível seita destruidora, cujo objetivo seria implantar a desordem e uma luta fratricida incompatíveis com a abundância e a excelência dos nossos recursos de vida. Também conhecido como máfia. Eles, tava todo mundo contra os anarquistas italianos. Vale destacar aqui que um expoente do movimento anarquista paulistano foi o tipógrafo brasileiro Edgar Leuenroth, que na verdade tem um nome alemão, né? Ele devia ser filho de alemão. Ele era redator, editor e diretor de jornais libertários em língua portuguesa. E teve um jornal anarquista circulando com tiragem diária entre 5.000 a 8.000 exemplares. É absurdo. Pra uma cidade de São Paulo da época é absurdo mesmo. Leuenroth também mudou o anarquismo brasileiro, estando sempre empenhado em todas as frentes de atuação que o movimento libertário desenvolveu, que eram, você vai gostar, anticlericalismo, sempre, ensino moderno, bom, contracultura, ótimo, e propaganda política. Bom também. Ele foi um dos presos como artífices do movimento. E aqui, nos dois materiais que eu usei para me basear nesse episódio, um documentário chamado 1917, A Greve Geral, de Carlos Pronzato, e o livro A Greve Geral de 1917, em São Paulo, há uma crítica aos próprios historiadores. Segundo os estudiosos, como a maioria dos historiadores tem um viés meio de aprovação do socialismo, eles diminuem o anarquismo brasileiro, dizendo que as manifestações foram espontâneas, sabe? Como se elas tivessem surgido do nada. Treta na esquerda. Então, não eram. Os anarquistas estavam se organizando há anos, desde que eles tinham chegado ao Brasil, nas ligas de bairro, que uniam as pessoas, das mesmas regiões, e também tinham ligas étnicas, a Liga dos Italianos, sabe? Que juntavam os imigrantes numa mesma área. Socialistas também participavam dessa organização, mas a estrutura pesada mesmo era dos anarquistas, porque eles acreditavam nesse trabalho feito de base, sabe? Foram eles que criaram os mecanismos de reivindicação direta, de organização pela base, e isso foi em 1917, assim. Quando a gente olha, os caras estavam se organizando em 1917, coisa que a gente não consegue fazer hoje, né? Bem, com as prisões e mortes, né, começaram a ter muitas prisões e mortes, as mulheres tomaram a frente da greve, e tanto fazendo os discursos em praça pública, quanto indo às delegacias para exigir a soltura dos grevistas e enfrentando as forças policiais. 2 nomes que precisam ser destacados são de Elvira Boni e de Maria Lacerda de Moura. E a repressão, então, estava comendo solta por oligarcas no Brasil, né? Aí começa uma campanha de difamação desses operários, dizendo que eles eram lerdos, revoltosos e mal agradecidos, que eram estrangeiros, que não deveriam estar fazendo isso. Lembrando que esses operários não tinham muito para onde correr, né? Como eles eram estrangeiros, eles não podiam votar nem se organizar em partidos. Então não havia jeito de representação política direta. Tudo precisava ser feito por sindicato mesmo. Os caras estavam entre a cruz e a caldeirinha. Lembrando que os industriais também eram seus conterrâneos, né? Bem, e esses caras estavam brigando com os caras como os Matarazzo e os Crespi, os donos de São Paulo naquele momento. Rodolfo Crespi, para você ter uma ideia, fez a seguinte afirmação: no Brasil, não existe razão para o socialismo ou o anarquismo, planta exótica trazida do estrangeiro, quando entre nós tudo é feliz e livre. Mas ele não era estrangeiro?
ele era estrangeiro. Talvez tenha sido uma planta exótica que se trouxe, né? Eles consideravam os anarquistas sem Deus e sem pátria. Bom. Parece um discurso bem de hoje, né? Sim. Não, continua a mesma lenga-lenga. Durante a greve, que cresceu absurdamente depois do enterro de Martins, ocupou-se São Paulo, em especial os bairros operários. As pessoas tomavam os bondes de assalto, fecharam as fábricas. A força policial estava reprimindo fortemente, mas o povo continuava, né? Mais e mais trabalhadores parando também, e começou um movimento de solidariedade. Então a greve que parou São Paulo foi para Campinas, Jundiaí, Sorocaba e até para outros estados. Curitiba, a minha cidade, também entrou em greve, olha lá. E em algum tempo o movimento chegou no Rio Grande do Sul e poucos dias a greve também chegaria ao Nordeste. Como os industriais não tinham organização própria naquela época, eles demoraram para reagir, sabe? E criaram a Fiesp. Exatamente. Mas eles chamaram a polícia, que não se negou à carnificina, né? O número de mortos oficial é de 3. As pessoas especulam 200 mortos, mais os deportados. Já o jornal Fanfula, o mais importante jornal italiano da cidade, noticiou que na noite de 15 de julho tinham sido escavadas 210 valas na quadra 139, letra AO, do cemitério do Araçá, onde foram sepultados os cadáveres no meio da noite. Um esquadrão de cavalaria protegia as operações enquanto os carros da polícia iam e vinham. No dia 19, outros 6 cadáveres, 5 homens e uma mulher, também foram sepultados ali. Vala comum também é uma constante brasileira, né? Sempre, né? Assim, sempre envolvendo polícia, né? Eu achei muito absurdo que os caras falaram, não, são 3 mortos e alguns deportados. Mas, na verdade, o jornal falou tem 200 pessoas, 200 valas cavadas durante a noite. Mas quando, por exemplo, quando tem manifestação na Paulista e não é do agrado, aí eles falam assim, não, tinha 3.000 pessoas. E aí você olha a foto, enfim. Bem, conforme as pessoas começaram a desaparecer com a repressão extremamente violenta, e aí, com mortes mesmo acontecendo, os anarquistas recuaram. Essas mortes fizeram que eles propusessem a suspensão da greve. Aí, com o fim da greve, né, quando para a greve, começa a caça aos anarquistas na calada da noite. O resultado foi: os brasileiros foram mandados para Clevelândia. E a gente tem um episódio aqui sobre o Inferno Verde, chama. É um campo Alguns italianos também baixaram lá. Os estrangeiros foram deportados, em sua maioria, para os países de origem. E, mais uma vez, a oligarquia vence na base da repressão. Batendo nas pessoas. Aliás, matando, né? Uma das coisas que são comentadas, e que eu vi em vários lugares, é que os anarquistas podiam ter ganhado essa batalha, dependendo de como as coisas fossem feitas. Porque eles tinham na mão uma revolução paulista, assim. Eles chegaram a ter total controle da cidade, emitindo passes para as pessoas circularem de outro, sabe, salvo-condutos para as pessoas circularem pela cidade. Mas os anarquistas efetivamente não tinham entrado na batalha para tomar a cidade, eles queriam só os direitos, né, mais pragmáticos, assim. Eles não tinham um projeto revolucionário de governo até então. Dizem que, apesar de tudo, essa greve fez começar uma nova era de negociação entre patrões e empregados. Os operários, como classe, agora organizados, começaram a demandar melhores condições de trabalho e de vida. Várias conquistas foram conseguidas depois da greve de 1917, até Getúlio, né, em 1930. No entanto, o anarquismo no Brasil começa a diminuir depois dela. Com a prisão, deportação e morte de seus líderes, os anarquistas começaram a ficar meio de lado na história política. Mas, de modo geral, isso é uma representação no mundo. Foi meio assim também, uma repressão em cima deles e depois ficou meio abaixo. Sim. Em 1917 tem a Revolução Soviética, e isso vem mais inspiração para a criação dos núcleos socialistas, né, que eles estavam junto com os anarquistas, mas o socialismo tem um fôlego, e aí começa a criação, e em 22 vem a criação do Partido Comunista Brasileiro. O Edgar Löwenholt, que eu falei antes, ele foi preso como mentor intelectual, ele foi acusado do saque do Moinho Santista. E ele continuou ativo até 1960, e parece que é uma pessoa importantíssima no movimento anarquista brasileiro, e talvez valha a pena a gente falar sobre ele, né? Com certeza. Com o tempo, os sindicalistas revolucionários vão sendo um pouco domesticados, em especial depois da Era Vargas. Já os anarquistas continuaram a ser perseguidos mesmo, nada mudou. Sindicalistas revolucionários terminaram virando Paulinho da Força. Viraram sindicalistas peleguinhos. Como legado, essa greve é uma história sobre solidariedade e organização de base. Não deu muito certo, mas foi lindíssima, né? E eu vou finalizar aqui com o que o jornal A Plebe, em 1917, resumiu sobre a greve. Que tremenda lição! Se estivesse fortemente unida e preparada, teria podido, ao fim, impor os seus direitos. A lição servirá, porém, e de outra vez a sua ação será mais organizada e decisiva. Viva a Revolução! Não tivemos revolução. Gostou da história? Gostei. Você conhecia? Por cima, né? Porque quando eu fiz o episódio da Clevelândia,
esbarrei nessa história, assim, mas eu só li o contexto geral, não sabia os detalhes. Eu achei bem impressionante, assim. Eu gostei muito dos dados estatísticos, assim. Tinha muita mulher nas fábricas, tinha muitos estrangeiros. Basicamente era feita de estrangeiros, assim, essa industrialização brasileira, assim. Eu achei bem curioso. Eu não sabia disso. Eu tinha, assim, por alto, mas eu não sabia. Bom, o Brasil precisa de passar por um choque desse novamente, né? Então, tá. Principalmente no campo. O que você quer dizer com passar por um choque desse no campo? Porque não tem mais gente lá no campo. Tem, só ou maquinário. Não, mas alguém controla, né? Não é o dono, não é a Cátia Abreu que fica lá brincando de drone. Eu espero que não seja a Cátia Abreu, que esteja lá na colheitadeira. Sim, eu acho que... E toda a galera de Uber e... Sim, enfim. eu acho que os serviços talvez seja o caso de ter... precisa regular, né, essa parada, assim, tá uma louca, tá um absurdo, assim, é uma putaria sem fim, né, tipo, as pessoas não têm emprego de verdade, as pessoas que têm emprego ganham menos do que deveriam ganhar, e no final das contas, tá todo mundo precarizado, né, agora Eu tava lendo essa semana que aqui na Alemanha tem um serviço de entrega que chama Gorillas, que entrega... sei lá, se precisa de pão, coisas pequenas, eles trazem. E os funcionários estavam tentando sindicalizar e eles conseguiram entrar na justiça, né, o Gorillas, para impedir a votação. Que é o que aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos também. Então o sindicato é importante, gente, viu? Apesar da gente ter as pessoas fizeram crer... E assim, tem muito sindicato inútil também no Brasil, mas deveria ser um lugar para a gente se organizar mesmo, assim. Na verdade, os sindicatos precisam de uma renovação, né, e isso... basicamente depende das pessoas estarem interessadas, né? A nova geração estarem interessadas em fazer parte. Tirar uns paulinhos da jogada, né? É verdade. Talvez precisasse de uma nova era de sindicatos, né? E assim, as pessoas precisavam ser menos precarizadas, porque, tipo... isso depender da empresa, isso não vai acontecer. Sem emprego não tem sindicato, né? Bem, essa foi a história. Vamos dar uma pausa e vir para os recadinhos? Sim. Sem placa nem bandeira, a todo aquele sem hino nem fronteira, aos que se arriscam a peitar a autoridade, aos que se arriscam a dançar com a liberdade, aos que não esperam que o tempo lhes dê razão, aos que ousam derrubar a moral e a tradição, a todo aquele que abraça a delinquência, a todo aquele que vive a consequência, a todo anarquista. Danilo, se alguém estiver querendo formar um sindicato em São Paulo e começar uma nova greve geral, como faz para contar pra gente? Para contar pra gente é só mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br ou procurar nossas redes sociais, né, que a gente tem página no Facebook, tem um perfil no Instagram, tem Twitter também. Pode deixar um recado lá no nosso canal do YouTube ou deixar no próprio site, né, no muitopior.com.br. Gostamos. Bem, agora os recadinhos das pessoas. Paulo Alves contou pra gente que ele nasceu um ano depois do acidente, pouco menos de um ano depois do acidente. Você fez o cálculo da idade dele? Não fiz. Do acidente do voo, do sequestro do voo. E ele acha inconcebível hoje em dia pensar que não tinha essa preocupação de vistoriar os passageiros dos voos domésticos. Mas é que assim, Paulo, eu diria que as pessoas não estavam pensando que outras pessoas podiam fazer isso, até que fizeram. Eu acho que é isso que é a verdade, entendeu? Da mesma maneira que era permitido fumar, né, no avião. Então, eu acho que... Se você pensar friamente, por exemplo, o ônibus sofre da mesma coisa. Se o cara quiser pegar um ônibus e entrar em algum lugar com um ônibus... aqui na Alemanha fizeram isso com um caminhão, né, numa feira de Natal. Pois é. E ele falou que também que é incrível que ninguém tenha feito um filme sobre essa história. Cancelaram o filme. Cancelaram, né? Pelo menos a última notícia que eu tive que estava cancelado, mas vai que, né? E ele tem uma sugestão que é A Noite dos OVNIs, de 1986. Esse não é o caso do Prato lá? Não, acho que não lembro. O Fernando José falou que gostou muito da história, que não conhecia, que parecia uma versão do Dia de Fúria. Mais ou menos. ele tava furioso. Tava furioso. E ele falou que ele acha que as atitudes do Raimundo Nonato foram desconectadas, mas que a gente não deve crucificá-lo, porque as motivações eram válidas. Sim, a gente não pode falar sobre o desespero das pessoas, assim, ele tá no momento, o Fernando... Não, eu concordo, eu só discordo da solução, porque, assim, uma coisa é você estar desesperado e outra coisa é você levar 100 pessoas com você na sua fúria, né? Isso, pra mim, é um pouco
pouco razoável, como o caso do piloto alemão também, que se suicidou jogando um avião cheio de criança nos Alpes, né? Sim. Isso eu também concordo. Assim, eu acho que... E até eu não sou tão contra matar o Sarney, né? Não, tô brincando, gente, eu não falei isso. Mas realmente, assim, ele matou o piloto totalmente à toa, assim. O Adélio fez melhor, só não executou bem, né? Gente, não... Bem, e a gente torce para que você consiga uma posição logo, Fernando José. Pois é, força aí. Depois conta pra gente o que você faz, uma dessas a gente pode te dar uns toques aí, ou te ajudar de alguma maneira, não sei. O Christian Karen também, ele fez comentários em vários episódios, ele fala que ele se relaciona muito com os episódios que a gente faz, porque tem vários que são do Rio de Janeiro, né? E ele falou que o pai dele é piloto e ele conheceu o Vangelis. Olha só. E que se o pai deles jogavam tênis junto, você acha disso? Pois é, não sei o que achar, assim, acho bom. Ele falou que o Vangelis não era metido, ele era um cara muito legal, e que a filha do Vangelis conseguiu uma indenização depois de adulta, e ele também conheceu o outro tripulante, que era um comissário de bordo. E olha só, gente, ele conheceu todo mundo, basicamente, desse voo. Pois é, bem envolvido na história, então. Eu achei engraçado. E ele também contou que ele também conheceu a El Que Maravilha. Ele conhece todo mundo. Gente, Christian, você é o máximo, assim. Ele é o cara do turismo, né, que faz os roteiros, né? Isso. Então, você tá na posição certa. Eu acho que você devia fazer roteiros temáticos sobre as pessoas que você conhece, pelo jeito, porque, nossa, você conhece o Rio de Janeiro todo, né? E o Ítalo NZ mandou um demais pra gente. Joinha. O Charles de Castro falou que queria saber sobre a passagem do Nat King Cole pelo Rio em 1959. Pode ser, precisa dar uma olhada. Eu não sei se tem material. Eu não sei se tem material suficiente pra gente fazer um episódio. Mas ele falou que gostaria de conhecer a gente, mas não tem grana pra viajar pra Alemanha e nem tem redes sociais. A gente vai pro Brasil. Quem sabe, né? A gente vai para o Brasil. Ano que vem a gente vai com certeza para o Brasil. Talvez a gente faça um encontrinho aí, né? Que tal? Em São Paulo, talvez. Ou em Curitiba, não sei. O Thiago Almeida falou que tem que ver que o Raimundo Nonato era maranhense, a família do Sarney é dona do Maranhão. Talvez por isso fosse o ódio. Eu acho que sim, né? Faz sentido. Aí o João H. é um português que entrou numa briga com o Danilo Corsi, uma briga... Não briga, né? Você tá exagerando. Não, ele já estava numa discussão no episódio do Massacre do Paralelo 11, né? Falando que a gente acusa os portugueses disso. Não, assim, a argumentação do João é completamente furada, assim, tipo, em nenhum momento há menção aos portugueses na história do Massacre do Paralelo 11. Mas, assim, é inegável que os portugueses... Massacraram índios. Na colonização fizeram um diabo, né? Só que para ele, a única coisa que os portugueses fizeram foi matar índio canibal. Isso, assim, não é uma visão um pouco eurocêntrica, né? Pois é, e aí ele fica, vocês culpam os portugueses por tudo. Por tudo não, mas assim, negar a herança que a colonização brutal do Brasil foi, assim... Uma boa parte a gente pode culpar, sim, e não estamos errados. Assim, foi o que Portugal transformou o Brasil, né? O Roberto José agradeceu a lembrança do último episódio. Ele falou que deseja tudo de bom pra gente, que a gente tem um trabalho lindíssimo. Então você tá tendo aqui de novo a sua aparição, Roberto José. Salve, Roberto. Um beijo. O Ricardo Cravo mandou pra gente... Ele é nosso pauteiro oficial e comentador. Ele mandou sobre... Fez 32 anos do Verão da Lata. Bom do bom. Se alguém quiser comemorar... Aí eu vou falar sobre as pessoas que curtiram e que interagiram com a gente no Instagram. Primeiro, a Cassala, ela falou que ela adora biografia, que a gente tem que fazer mais biografias. Vocês concordam com ela? Será? Mas então quem interagiu foi a Cassala, Cláudio M. Santos 28, Gustavo HQ, Nanda Martins 727, o BR, não sei falar isso, Caracaramba Caraô, o Fernando Martins Lara, Sandro Candão, Arrangel, Bruno 83, Ceci Rolim, Renato Alves. E aí a gente tem uma mensagem do Giancarlo. O Giancarlo falou que a amiga dele, Bruna, começou a ouvir o podcast. É verdade, porque ela mandou um e-mail e depois eu vou falar sobre o e-mail da Bruna. E ele me pediu para mandar um recado e eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Bruna mocinha, o Giancarlo pediu para você descer daí para que vocês se conheçam melhor.
Eu não sei o que isso significa. Eu não sei se eles são espiões. Isso é uma... Você acabou de ativar a Terceira Guerra Mundial. Uma senha, eu não sei. Então, Bruna Mocinha, desça daí para vocês se conhecerem melhor. E a Bruna falou que veio pelo Giancarlo, que é a Bruna, e que ela se diverte muito e gostaria de sugerir um episódio sobre os irmãos Naves e também sobre o Holocausto brasileiro. Gente, a gente vai fazer um do Holocausto, prometo. Sim, tá na pauta. Tá já na há um bom pauta. tempo. O Fábio Christian pediu pra gente há muito tempo e ele tá na pauta. A gente vai fazer isso aqui, a gente tá enrolando um pouco. E os irmãos Nave, a Dani Benetti, também me pediu esse episódio, ele também tá na pauta, gente. Mas você pediu 2 que estão na pauta, mas vão demorar um titico ainda, tá bom? Mas vão sair. E acho que esses são os recadinhos da semana. Você tem mais algum? Não, essa semana não tem nada. Então é isso, gente. Tenham uma boa semana, divirtam-se, façam greves. E semana que vem estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.